Bom dia, pessoal! Você já ouviu falar de pixel art? Meu nome é Dmitry Camargo Martins e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Pixel art é um estilo artístico muito utilizado em diversos tipos de jogos. À primeira vista, lembra muitos jogos antigos, mas o pixel art vai muito além da nostalgia. Aqui é um exemplo de personagem que vai ser criado e vai ser visto nesse tutorial. Antes de iniciar, você sabe o que é pixel art? Trata-se de um estilo artístico extremamente utilizado, como se fosse uma vanguarda da década de 80 e 90, principalmente por desenvolvedores independentes e também a larga escala na época dos jogos do Super Nintendo, Mega Drive, 8 bits, 16 bits. A arte fica incrível, é aquele design quadradinho que a gente acha charmoso. Nostalgia, porque ele resgata a década de 80 e 90, e fácil de aprender. Como são ferramentas mais simples, qualquer um consegue desenhar pixel art. É claro que exige um pouco mais de tempo e dedicação. Iremos trabalhar com Photoshop, ou você pode utilizar também o Piskel ou o Photoshop Online. Afinal, o que é pixel art? Um gradiente é quando tem duas ou mais cores e tem o esmaecer. Isso não é pixel art. Borrões é quando tem algum tipo de degradê, alguma transparência. Isso também não é pixel art. O pixel art ele trabalha com cores opacas, cores homogêneas, sem degradê, sem borrão e sem transparência. Então a gente vai começar iniciando o Photoshop. Eu vou colocar aqui algumas imagens que fica como referência. Então quando a gente joga, por exemplo, um jogo de 480 por 320, a gente precisa de um jogo mais ou menos com a tela da metade, ou seja, 240 por 160 pixels. E quando a gente fala de personagem, imagina que eles vão ficar pequenos comparado ao cenário, à tela. Então, a gente faz uma tela de 32 por 32 pixels. Quando a gente falava 8 bits, 16 bits, 32 bits, é mais ou menos essa lógica. Então, 32 bits é um bitmap de 32 por 32 pixels. Então, a gente faz uma malha. O que é uma malha? É uma malha de pixels, onde o arquivo tem 32 de largura por 32 de altura. A ferramenta mais utilizada é o lápis. Então, a ferramenta lápis no Photoshop. E também para apagar a ferramenta borracha. Por quê? Porque ele utiliza essa ferramenta de um jeito quadradinho. Daí fica o pixel bem delineado. A primeira coisa que a gente pode começar, então, é fazer o olho do personagem. Depois de fazer o olho, a gente pode fazer a silhueta. Então, a silhueta a gente pode fazer numa camada separada. Então, você cria uma nova camada e faz a silhueta, que é como se fosse o sombreado do personagem. A primeira coisa que se faz é a silhueta, porque a gente não se preocupa tanto com detalhes. O olho é para a gente direcionar aonde vai estar a cabeça. Então, faça primeiro o olho, com poucos pixels, depois a silhueta com uma cor só, por exemplo, preta, cinza. Depois, para começar a ganhar volume, você faz a line art, que é a linha de contorno do personagem. Para facilitar depois a edição, é mais fácil você criar uma nova camada e desenhar a line art por cima. Então aqui a gente já tem, por exemplo, uma camada para o olho, uma camada para a line art e uma camada para a silhueta, que é o sombreado. Na hora de pintar, você pode utilizar a própria ferramenta do lápis, há também a ferramenta Swatches, que é a paleta de cores. Sugestão: primeiro utilize a paleta de cores principal e depois, se você quiser, você pode utilizar outras cores. Então aqui você já tem um personagem, por exemplo, com algumas cores, o cabelo, a pele, aqui a gente tem a camiseta, um cinto e também a gente consegue perceber que aqui a gente tem uma calça jeans. A silhueta inicialmente é para a gente se guiar, depois você vai fazendo numa outra camada. Se você quiser, pode ter mais camadas também. Outra forma de pintar é utilizando o balde de tinta. O balde de tinta ele pinta toda uma região. Então, não esqueça que o balde de tinta também serve para isso. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que tem que clicar aqui no anti-alias. A gente desmarca essa parte aqui, justamente para ficar pixel e não ficar desfocado ou borrado. Tá? Aos poucos você vai detalhando um pouco mais com brilhos, sombras
e outros elementos para o personagem ganhar volume e ficar mais interessante. Se você quiser trocar cores, você clica na paleta de cores e aparece o Color Picker, que daí você pode achar cores especiais, então milhões de cores, tanto RGB quanto CMYK. Lembrando que para a gente utilizar jogos em tela, a gente sempre vai trabalhar com RGB. Então você consegue achar, por exemplo, cores diferentes, então cores que não são as primárias. Sugestão: às vezes tente fugir um pouco da linha preta. Então depois você pode escolher, por exemplo, um marrom, um avermelhado, e daí o desenho não fica tão pesado. E saia um pouco das cores totalmente primárias. Então vocês podem utilizar cores secundárias ou terciárias. Uma forma de trocar cor de forma automática, depois que o personagem está pronto, é trabalhando com Ctrl U, que é Hue Saturation. E para finalizar, você pode pintar o fundo, então o fundo do seu personagem com uma cor. Se você quiser selecionar alguma parte, você pode utilizar a tecla M ou a ferramenta de seleção. Então, na hora que você seleciona algum objeto, você pode mudar de posição ou pode girar e utilizar a tecla Ctrl T, que é o Free Transform. Só cuide para não deixar em nenhum momento algo borrado ou algo que fique com um degradê. Para fazer isso, você tem que ir no painel Preferências, Geral, e aqui você vai deixar sempre a interpolação da imagem como Nearest Neighbor. Então ele preserva Hard Edges, ou seja, os quadradinhos quadrados e pixelados, né? Se você não colocar isso, quando você gira, por exemplo, ele vai ficar desfocado. Então, para isso, você tem que ir em Edit, Preferências, Geral, ou tecla de atalho, Ctrl K, e daí você muda a imagem interpolada para Nearest Neighbor. Então, aqui a gente tem uma tela que é mais fácil de entender. Isso sempre preservando a estética pixel art, para não ficar desfocado e nem com degradê. Sempre antes de sair criando, você pode pesquisar alguns personagens padrões, já famosos, conhecidos, que você pode se guiar em cima deles. Então, às vezes tem modelos prontos que fica mais fácil de você pintar. Mas sempre busque a originalidade para não ficar parecido com algum personagem famoso. Aqui tem alguns exemplos de personagens em pixel art. Depois de criar os personagens, vocês podem também fazer em pixel art os props, que são os itens da fase. Por exemplo, objetos ou adereços, armas, espadas e diversos outros tipos de elementos que aparecem, como moedinhas, coins. Após fazer esses props, você pode fazer o que a gente chama de sprite sheet. O sprite sheet é uma imagem com todas as poses do personagem. Então é sheet porque é uma prancha, em português, e daí tem todos os movimentos, por exemplo, de uma animação ou até mesmo um movimento de uma corrida, alguma ação do personagem. Depois, ao invés de ter 50 arquivos, fica um arquivo só com todas as poses no mesmo desenho. Aqui eu trouxe como referência externa, quem quiser depois olhar. Esse é um jogo que eu criei junto com o professor Henrique Miller. Na época a gente fez inspirado na aventura da Neve da Palhoça. Então, em 2012, nevou na Palhoça, a primeira vez que nevava no litoral catarinense nos últimos 40 anos. A gente fez um jogo sobre isso. E a estética do jogo foi toda pixel art. O personagem, os menus, o cenário, todo em pixel. Eu utilizei o Photoshop e a gente utilizou como animação o Flash. Então a gente utilizou artes em bitmap e animados em Flash. Esse jogo está sendo jogado no site Newgrounds. Quem quiser jogar, pode jogar. Naquela época, em uma semana, a gente teve 35 mil acessos a esse jogo por causa da temática da neve. Esse tutorial que eu trouxe para vocês é desse site crieseusjogos.com.br. Quem quiser saber um pouquinho mais, esse site tem também diversos cursos de desenho, animação, jogos, para quem quiser aprender um pouquinho mais. Trouxe aqui para vocês também um outro site, que é o treinaweb.com.br, e ele fala também de outros aplicativos que você pode utilizar para fazer jogos. Então aqui tem 11 aplicativos de pixel art. O Photoshop, que a gente citou, Photoshop Online, que é similar, o GIMP, que é um software livre, o Piskel, o Pixelart, o Losspec, o Azeprite, o Graphics Gale, o Spriter, o Pixely e o Pixac. Então aproveitem e testem todos os softwares e vejam qual que vocês gostam mais. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!